Sound. A conexão entre a degradação do meio ambiente e o desenvolvimento económico tem instigado um amplo debate na literatura académica, no qual destaca-se o facto de que a expansão contínua das economias capitalistas é, por hipótese, inconciliável com a sustentabilidade ambiental. Contudo, parte dos economistas defendem que não há uma associação imediata entre desenvolvimento económico e degradação ambiental. À medida que as economias crescem, tendem a usar-se mais recursos, tanto recursos biológicos renováveis como estoques não renováveis de minerais, metais e combustíveis fósseis. Impulsionada pelo desenvolvimento industrial e tecnológico e a evolução dos padrões de consumo, a extração do recurso aumentou 10 vezes desde 1900 e pode duplicar novamente até 2030. Relativamente às consequências do desenvolvimento de efeitos negativos económicos, temos, por exemplo, a poluição da água, dos solos e da atmosfera, como é o caso das chuvas ácidas, da potencialização do efeito estufa e da camada de ozono. Por outro lado, temos também a diminuição dos recursos disponíveis, como a água potável, recursos minerais, solos produtivos, florestas e biodiversidade. A poluição dos diferentes recursos, como a água, o ar e o solo, gera diferentes crises ecológicas quando a natureza é incapaz de absorver os resíduos, provocando o empobrecimento da biodiversidade, esgotamento de recursos e a destruição da paisagem natural. Mas então, quais são as fontes de poluição? As fontes fixas possuem um ponto específico de origem. As fontes sistemáticas são as que ocorrem de forma recorrente. As fontes difusas não enunciam um foco claramente identificável. E, por fim, as fontes acidentais, que têm frequência irregular e intensidade variável. Os exemplos de impactos negativos no ambiente à custa do crescimento económico são a poluição do solo, a poluição da água, a poluição do ar, o consumo de matérias-primas e a extinção de seres vivos, como animais ou vegetais. Quanto à poluição do solo, predomina o utensílio excessivo de pesticidas e o lixo descartado no solo que não é biodegradável. Algumas soluções para combater a poluição de solo são, por exemplo, o facto de caber às autoridades manter campanhas educativas permanentes que esclareçam a população sobre os perigos implicados e os hábitos de higiene. Por outro lado, os materiais, como o papel, o vidro, o alumínio e o plástico, serem reciclados e posteriormente transformados em objetos úteis. Por fim, os alimentos geneticamente modificados, que apesar de ser um tema polémico, pois não estão bem definidas as suas consequências, estes alimentos são variedades de plantas com características alteradas para resistirem às pragas, dispensando assim a utilização dos produtos químicos. Mas quando falamos em poluição da água, encontramos muitos outros problemas, tais como a destruição da biodiversidade. A poluição hídrica empobrece os ecossistemas aquáticos e facilita a proliferação descontrolada de algas fitoplanctónicas nos lagos. A eutrofização. A poluição da cadeia alimentar. A pesca, em águas contaminadas, bem como a utilização de águas residuais na pecuária e agricultura, podem transmitir toxinas aos alimentos que prejudicam a nossa saúde ao serem ingeridos. Temos também a escassez de água potável. A ONU admite que ainda existem bilhões de pessoas no mundo sem acesso à água potável e saneamento, especialmente em áreas rurais. As doenças. A OMS calcula que cerca de 2 bilhões de pessoas bebem água contaminada por excrementos, expondo-se a doenças como a cólera, a hepatite A e a disenteria. E por último temos a mortalidade infantil. Segundo a ONU, as doenças diarreicas vinculadas à falta de higiene provocam a morte em cerca de 1000 crianças por dia em todo o mundo. Relativamente a soluções para a poluição da água, metade dos habitantes do planeta viverá em áreas com escassez de água em 2025, razão pela qual cada gota contaminada hoje significa uma perda irreparável para o dia de amanhã. Por isso, devemos evitar a poluição da água com medidas como reduzir as emissões de CO2 para evitar o aquecimento terrestre e a acidificação dos oceanos, atenuar o uso de pesticidas químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas, diminuir e depurar as águas residuais de forma segura para que, além de não poluírem, possam ser reutilizadas para rega e produção de energia, limitar o uso de plásticos de um só uso que acabam flutuando em rios, lagos e oceanos, muitos deles na forma de microplásticos. Promover a pesca sustentável para garantir
a sobrevivência das espécies e evitar o empobrecimento dos mares. A poluição do ar. Em 2018, foi publicada a notícia que desde 2009 o dia-a-dia da população de Fortes, uma aldeia alentejana, é insuportável porque sente maus cheiros e fumos impregnados de substâncias gordurosas e partículas provenientes das chaminés da fábrica, que fica a menos de 100 metros de algumas casas da aldeia. Desde então, a população convive com uma neblina branca e castanha e com partículas de cor castanha, que saem continuamente das chaminés da fábrica e que se espalham na atmosfera, projetando-se a mais de 30 km. Já casas e viaturas dos moradores da aldeia ficam cobertas por um resíduo oleoso e cinzas, provenientes das chaminés e do monte de pó castanho, ou seja, bagaço destratado, existente a céu aberto nas instalações da fábrica. Também existem pessoas que relatam problemas respiratórios, inflamações nos olhos e ardor na garganta. E um habitante da aldeia terá de mudar de residência por indicação médica, já que tem graves problemas respiratórios e pulmonares, lê-se na queixa apresentada ao Ministério Público. Quanto a emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar contaminado, o que provoca 7 milhões de mortes anuais, por causas diretamente relacionadas com a poluição. Além disso, a organização estima que nos 15 países que emitem maior quantidade de gases com efeito de estufa, os impactos na saúde da contaminação do ar custem mais de 4% do PIB, sendo que as ações para alcançar os objetivos do Acordo de Paris custariam cerca de 1% do PIB mundial. O consumo de matérias-primas. A China já alcançou o nível de consumo per capita de metais das economias avançadas. Nos últimos 20 anos, a sua participação no consumo mundial de metais aumentou de 10% para 50%, com um crescimento do consumo muito superior ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Para manter o crescimento da procura mundial, outras economias emergentes deviam ganhar maior peso. O mercado de aço está a passar por uma evolução estrutural. Os preços caíram mais de 13% em todo o mundo, à medida que a produção mundial cresceu 5%, impulsionada pela China 9% e pelos Estados Unidos 6%, sem uma correspondência clara com a procura. Atualmente, o excesso de capacidade no mercado de aço, de acordo com as estimativas mais fiáveis, é de 24%. Para evitar tudo isto, podemos economizar a água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas e utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. Animais em vias de extinção. Muitos seres vivos sofrem consequências do crescimento económico pelo mundo inteiro, colocando assim a existência de espécies praticamente escassas. Mesmo em Portugal, temos muitas espécies ameaçadas e não é só o lince ibérico e a águia imperial ibérica. Muitas outras espécies não são faladas e estão também em risco, surge assim o saramugo. O saramugo é um peixe pequeno, raramente ultrapassa os 7 cm e vive num dos mais importantes locais para a biodiversidade de peixes de água doce da Europa, a Península Ibérica. É uma das espécies mais ameaçadas e tem vindo a desaparecer da bacia do rio Guadiana no Alentejo nos últimos 40 anos. O saramugo é uma das espécies de peixe de água doce mais ameaçadas do país e da Península Ibérica. Além da predação, a poluição, a construção de grandes barragens e a exploração de recursos hídricos também têm contribuído muito negativamente para a vida desta espécie. Algumas soluções apresentadas para evitar a extinção de espécies são: pensar naquilo que comemos e compramos, preocupar-nos tanto com os pequenos animais e plantas como com os mais carismáticos, e também olharmos para a biodiversidade como um capital limitado. O mundo deve, então, desistir de aspirar ao crescimento económico tão rápido, que está a esgotar o capital natural do mundo. Queremos um crescimento económico que seja verde, sem danificar ou destruir o meio ambiente. Ao mesmo tempo, queremos melhorar o meio ambiente sem interromper a inovação e o crescimento económico. Smart Sound.